Olá, eu sou a Mariana Gade e hoje eu vou te explicar por que é importante você conhecer o seu nível no idioma, né, do país para onde você está indo fazer intercâmbio antes de você escolher o programa de intercâmbio que você vai fazer. Então vamos lá, respondendo já aquela pergunta que todo mundo sempre quer saber, né? Existe nível mínimo de idioma para você poder fazer um intercâmbio? Qual o nível mínimo de idioma que eu preciso para poder fazer um intercâmbio? Bom, o fato é que para você fazer intercâmbio, você não precisa ter nível nenhum de nenhum idioma, nível mínimo, né? Porém, dependendo do programa que você escolher, aí você precisa ter um certo nível do idioma que você está indo, do país para onde você está indo, ou do curso que vai ser lecionado, né? Para que você consiga acompanhar esse curso, para que você consiga preencher os requisitos, né, para conseguir fazer o programa e para que você tenha sucesso fazendo ele, né, para que não seja nenhum problema para você nem para o restante dos colegas, para os professores, né, para você poder acompanhar. Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso, que você não necessariamente precisa ter um nível certo, mas que o programa que você vai escolher vai ser em partes definido pelo nível atual que você tem do idioma ou pelo nível que você vai ter do idioma quando você fizer sua viagem. E aí vamos lá. Quais são os níveis para cada programa, né? De uma forma bem geral. Se você está indo para estudar um idioma no exterior, você pode começar do zero. Você não precisa ter conhecimento nenhum dele. E aí, a maioria das pessoas pensam, né, que intercâmbio, né, já pensam na questão do inglês, tanto que muita gente às vezes não está indo nem para um país de língua inglesa e pergunta: qual é o nível de inglês que eu preciso ter para fazer esse intercâmbio, né? Então, para você cursar qualquer idioma que seja no exterior, você não precisa ter um nível mínimo desse idioma e nem de nenhum outro. Por quê? Porque assim como quando você está no Brasil estudando um idioma, você vai começar lá do alfabeto, numerais, essas coisas todas, você vai começar do zero. No exterior também, se precisar, você vai começar do nível zero, do conhecimento zero. E aí, qual que é a preocupação que as pessoas têm, né? Mas aí, como é que eu vou fazer? Porque na minha escola de idioma aqui no Brasil, o professor fala português, a recepcionista fala português, todo mundo em volta de mim fala português. Então, eu consigo me comunicar com as pessoas, mas e quando eu estiver no exterior? Como é que eu vou fazer se eu não preciso falar absolutamente nada, né? Nem de inglês, nem de outro idioma? Você vai se virar. Mas a boa notícia é que, principalmente dentro da escola ou na acomodação onde você for ficar, as pessoas estão preparadíssimas para receber pessoas que não falam o idioma. Então você vai ver que você vai conseguir se comunicar por gestos, de alguma forma, ou até no começo vai ter um brasileiro lá para te ajudar a traduzir as coisas principais, para você entender o que está acontecendo, né? O que realmente é de importante, alguma documentação que você tenha que tirar, que você tenha que apresentar. Sempre vai ter um brasileiro para te ajudar ou alguém que fale português. Então, nesse ponto, né, fique tranquilo, mas não é para você ficar se sustentando, né, se apoiando nessa pessoa, porque a ideia, quando você vai fazer o intercâmbio, é justamente você fazer a imersão na língua estrangeira. Ah, mas eu não sei nada, como é que eu vou fazer? Você vai aprender mais rápido do que se você estivesse mesclando com a sua língua nativa. Então, vá com a mente aberta, saiba que você vai ter que fazer muito gesto, que você vai ter que se virar e que vai ter hora que você não vai conseguir falar o que você gostaria, mas que essa etapa vai passar rápido. Então, para quem quer estudar idioma no exterior, não existe nível mínimo. O máximo, às vezes, que acontece quando você é realmente iniciante, você tem uma data certa todo mês que você tem que começar as aulas, mas fora isso, tranquilo, você pode ir sem ter conhecimento nenhum do idioma. Aí, quais são os outros programas que as pessoas costumam fazer? Por exemplo, para fazer um programa de estudo e trabalho, aí eu preciso de um curso, de um nível mínimo de idioma? Não necessariamente, mas você ter o conhecimento mínimo do idioma provavelmente vai te dar mais possibilidades de emprego. Você vai conseguir arranjar, ou você vai conseguir arranjar um emprego mais rápido, ou você vai ter mais oportunidades, vai poder assim escolher um pouquinho melhor o que você quer fazer, porque você não vai precisar, você vai conseguir já ter uma comunicação básica na hora de fazer uma entrevista de emprego, na hora de conversar com as pessoas, né, de um modo geral, que trabalham com você. Mas existem oportunidades de emprego para pessoas que não falam absolutamente nada do idioma local também, tá? É só você estar pronto, né, para entregar um jornal, para ir
fazer limpeza, né? Tipo, tirar os talheres, tirar as louças depois de uma refeição num restaurante, tirar copo no bar, lavar louça. Então você tem que estar disposto, né? Fazer faxina, tem que estar disposto a isso. Trabalhar às vezes como pedreiro, né? São possibilidades para pessoas que não precisam se comunicar no idioma. E aí pensa que você vai estudando, vai aprendendo e aí você vai desenvolvendo, vai começando a, né, ter outras oportunidades também. Mas dá para ir desde o zero, porque você vai nada mais, né, do que tá fazendo um curso de idioma, né, no caso dos programas de estudo e trabalho mesclados com o idioma, né, e você vai desenvolvendo e assim, dentro do mercado de trabalho, você também vai se desenvolvendo. E aqueles programas, por exemplo, de work and travel, au pair, que você não vai exatamente para estudar, você vai mais com foco de trabalhar do que com o foco de estudar. Aí você já precisa ter um nível mínimo de idioma, até porque você vai chegar trabalhando e você vai chegar precisando se comunicar. E você não vai ter tempo de aprender o idioma, né? No caso do programa de au pair, por exemplo, que você fica bastante tempo, você vai com o objetivo de aprender o idioma, tudo, mas você já tem que chegar, né? É muito importante que a au pair saiba se comunicar com a família, com as crianças, né? Ou no caso de crianças que já falem. Então aí já vão começar a ser programas que vão te exigir um nível mínimo de idioma. Mas quando é que realmente o negócio começa a ficar, né, exigir um nível um pouco mais alto, inclusive? Principalmente se você vai fazer um colégio fora ou se você vai fazer uma faculdade fora. Aí você realmente, se você quer fazer um curso que não seja um curso de idiomas, que você precise entender o idioma antes de conseguir entender o que está sendo ensinado nesse curso, aí com certeza, por exemplo, imagina, você vai fazer um programa de high school, você vai ter aula de matemática em inglês, vai ter aula de ciências em inglês, né, no caso para quem vai em país de língua inglesa. E aí, se você não sabe inglês, como é que você vai entender todas essas disciplinas em inglês? Como é que você vai escrever os trabalhos? Como é que você vai fazer lição de casa? Você precisa, né, saber o idioma e você não vai ter tempo de aprender o idioma antes de bombar na disciplina se você não souber. Faculdade, então, pior ainda. Se você não souber o idioma, você não acompanha, porque é muita leitura, muito trabalho para escrever. Por isso que a gente sempre bate na tecla de que quem vai fazer faculdade fora tem que estudar muito o idioma para conseguir fazer leituras, para conseguir escrever textos, para conseguir escrever trabalhos acadêmicos e não só para passar numa prova. Porque você precisa conseguir se comunicar no idioma num nível acadêmico e não só no nível, né, do dia a dia, para você perguntar. E aí sempre vem aquele que fala assim: ah, mas eu vou aprendendo na marra. Não dá. Ponto final, não dá. Porque você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você vai aprender na marra. Só que até você aprender na marra, você pode ter bombado já um monte de disciplina. Vai ser frustrante, vai ser difícil, você não vai conseguir acompanhar, você vai estudar pra caramba, você não vai entender o que você tá estudando. Eu, quando fui fazer meu curso de economia na faculdade nos Estados Unidos, eu já tinha um nível muito bom de inglês. Na hora que eu vi a minha primeira aula de economia em inglês, eu chorei. Porque eu falei, eu não entendo nada disso aqui. Aí eu tive que chegar em casa, pegar o livro e anotando as palavras que apareciam mais de uma vez, assim, que apareciam com bastante frequência, começar a fazer um glossário pra mim, pra eu aprender aquelas palavras. E às vezes o professor pegava e falava alguma palavra que eu não entendia na aula, eu ia lá, anotava no cantinho do caderno e ia pesquisar. Então, muitas vezes eu ficava lá só, né, de figurante na aula, olhando pra lousa, anotando umas palavras-chave que eu entendia. E quando eu chegava em casa eu ia estudar o tema em português, para eu conseguir entender do que era, né, qual que era o tema daquela aula. Então foi loucura, eu estudei muito, principalmente no primeiro mês, aí depois fui me familiarizando mais com o vocabulário específico da área. Mas o primeiro mês eu estudei loucamente, que ainda bem que eu peguei uma disciplina só para estudar, porque se eu fosse estudar mais eu não ia dar conta. Né? E não que, nossa, né? Não foi assim que eu fui para tirar um diploma, eu fui para fazer aquela disciplina e mais algumas outras. Não precisava passar, não ia ser uma grande diferença. Mas assim, eu estava investindo naquele curso, então eu queria passar, né? É o mais normal, normalmente. E eu não quis desistir. Falei, não, eu vou aprender, porque a minha meta era justamente focar mais no vocabulário, né? Porque para minha profissão como tradutora. Então eu falei, não, eu vou investir nisso aqui, eu vou aprender essas palavras. Vim aqui para isso, é isso que eu vou fazer. Mas rolou muitas lágrimas. E aí o que acontece? Você, né, chega na agência de intercâmbio, quer fechar um curso, aí você chega e fala assim, eu quero fazer um curso na minha área, eu não quero estudar inglês ou qualquer que seja o idioma, né, que você
tenho mais afinidade, não quero estudar idioma, quero fazer um curso na minha área, quero aproveitar, fazer um curso de férias, fazer um curso de curta duração, quero fazer uma faculdade, o que seja que você peça na agência de intercâmbio. A primeira pergunta que o consultor vai te fazer é: qual o seu nível de idioma? E até para te ajudar a escolher a melhor escola de inglês para você, normalmente ele vai te perguntar isso: qual o seu nível de idioma? E o que normalmente as pessoas falam? Ou a pessoa já chega e fala assim: eu não falo nada, e aí não quer nem fazer o teste, tudo que às vezes também bom, daí chegando lá você vai ser colocado no nível certo, tudo, então não precisa se preocupar. Mas, em geral, o brasileiro adora falar que tem nível intermediário de inglês ou nível avançado. Avançado, vi várias pessoas que tinham nível, que chegavam na agência e falavam assim pra mim: eu tenho nível avançado. Eu começava a fazer um teste básico e eu já via que a pessoa não estava bem longe de estar no nível avançado e que ela não ia acompanhar o curso que ela estava querendo fazer, né? Então, a gente tem que estar muito atento a qual é o nosso nível real do idioma antes de procurar o curso que a gente quer fazer, para ver se a gente pode realmente entrar direto nesse curso ou se você precisa estudar o idioma antes, seja no Brasil, seja antes, né, de começar o curso no exterior ao longo do seu intercâmbio. Então, como é que a gente faz para saber qual que é o nosso nível real do idioma, né? Existem os certificados de proficiência. E por que existem os certificados de proficiência? Porque não existe nenhuma regra, nenhuma lei que diga a escola de idioma X aliás, todas as escolas de idioma do Brasil têm que ter o nível básico desse jeito, o nível intermediário desse jeito e o nível avançado desse jeito. Como eu já falei em vídeos anteriores, existe o CFR, que é o quadro comum europeu, né, para você nivelar o idioma. E escolas sérias tendem a seguir este quadro, mas existem muitas escolas que vão virar para você e falar assim: você em 18 meses chega no nível avançado. No avançado deles, não no nível avançado que é conhecido como avançado mundialmente. Ou você vai fazendo curso, vai fazendo curso, vai fazendo curso, seu livro, na capa do seu livro tá lá escrito nível avançado. Mas na hora de você falar, na hora de você escrever, você não é nível avançado. Você estudou até o nível avançado, mas você não chegou no nível avançado. São duas coisas diferentes. Então não adianta você virar e falar assim: ah, eu tenho um certificado da escola XYZ e ele está dizendo que eu sou nível avançado, então eu posso entrar numa faculdade no exterior porque eu tenho nível avançado, tá escrito lá no meu certificado, tá aqui a minha escola que me deu, minha professora assinou e a diretora também. Então, legal, mas a gente precisa de um certificado que tenha validade internacional. E se você tem tanta certeza que o seu nível é avançado, eu acho que não vai ter problema para você tirar esse certificado, certo? Porque ele vai simplesmente demonstrar qual que é o seu real nível do idioma. Então, existem certificados de proficiência para todos os idiomas. A maioria dos idiomas tem um certificado, no máximo dois, né, para algumas áreas mais específicas às vezes. Por exemplo, no espanhol, você tem o DELI, que é o certificado que você precisa para entrar em qualquer universidade na Espanha ou para fazer algum curso que exija um nível mínimo, às vezes para o trabalho também. Cada país você vai ter o seu certificado, porém, ou cada idioma, né, você vai ter o seu certificado, normalmente é um só, é mais fácil de você conseguir, né, estudar para ele, porque o professor vai saber te orientar a estudar para aquele teste especificamente, porque provavelmente seu professor já fez, né? E no inglês tem um monte. Cada país inventou o seu certificado. Então vamos lá. Quais são os principais? Quais são os que eu indico? Se você fala assim: eu quero fazer um curso que exija um nível de proficiência e que eu vou precisar apresentar um certificado internacional para conseguir entrar nesse curso, eu vou te sugerir fazer ou o IELTS ou o TOEFL. Primeiro o IELTS, depois o TOEFL. Por quê? Por nível de aceitação. IELTS acadêmico, tá bom? Porque o IELTS geral, você também não vai ser aceito numa universidade, né, com esse certificado. Então, o primeiro, que é o mais aceito no mundo inteiro, assim, né, globalmente, IELTS acadêmico. E muitas pessoas dizem que ele é mais fácil que o TOEFL. Eu não tenho tanto conhecimento assim do IELTS, para ser sincera, mas muitas pessoas que fizeram os dois dizem que o IELTS é mais fácil, né, de
de entender a prova, né, de fazer, porque a grande dificuldade normalmente desses certificados é você entender a dinâmica da prova. É como se fosse um vestibular, que você fica fazendo um monte de simulado para você entender o tempo que você tem que fazer cada exercício, com as pegadinhas, essas coisas todas. É a mesma coisa quando você vai tirar os certificados de proficiência. Então, mesmo que você tenha um nível legal do idioma, é legal você fazer um preparatório, ou pelo menos comprar um livro, ver um site que tenha simulados, fazer muito simulado antes, para você se preparar para a prova especificamente. Os cursos preparatórios, na verdade, eles não vão te ensinar idioma, eles vão te ensinar a passar na prova. Você vai acabar adquirindo gramática, vocabulário, né? Porque você vai precisar estudar, né? Você vai fazer um monte de exercício e vai acabar aprendendo palavras novas, estruturas novas. Mas o objetivo dos cursos preparatórios é te preparar para o certificado. Se você precisa ainda desenvolver a língua, não é o ideal você fazer um preparatório para certificado. O ideal aí é você fazer um curso de idioma, né? E dentro do seu curso de idioma, às vezes já ir estudando para um certificado paralelamente, mas focar no desenvolvimento do idioma se o seu nível ainda não tá bom. Se o seu nível já tá legal, faça pelo menos um mesinho de preparatório para certificado ou dê um jeito de estudar sozinho, né? Se você não quer investir nisso, mas pense que a prova é cara. Então, às vezes compensa você pagar um professor para você fazer um preparatório, em vez de você, né, sair fazendo a prova e não passar, né? Vai ter esse dinheiro jogado fora. Então é melhor você usar o seu dinheiro para um professor que vai te ensinar, que vai te orientar e te dar todas as dicas, né? Mas, retomando, né? Quais eram os certificados que eu recomendo você fazer? Em primeiro lugar, o IELTS é o mais aceito no mundo inteiro, nas várias faculdades, para processo de imigração, para emprego, é o mais aceito. O TOEFL também costuma ser bem aceito, porque as pessoas sabem, né, que é um exame importante e tudo, mas ele é um exame voltado para os Estados Unidos, né? É que como muita gente conhece esse certificado e acaba tirando ele, as universidades no resto do mundo também acabam aceitando, né? Muitas, não todas, mas eles entendem, né? Existe uma tabela de equivalência, eles vão fazer a equivalência, ver como que seria seu nível no IELTS e vão te dizer se você consegue entrar ou não, né? Mas é um certificado 100% voltado para Estados Unidos. Tanto que para fazer high school nos Estados Unidos, muitas pessoas, muitas organizações acabam pedindo também o TOEFL, né? Hoje em dia é muito usado o TOEFL também para o high school nos Estados Unidos, né? Para outros programas de high school, normalmente é prova da própria escola, tá? Você não precisa mostrar um certificado de proficiência no idioma, não. Só nos Estados Unidos, que dependendo da organização, ela pede sim. E os outros certificados, né? Porque todo mundo vira e fala assim, não, tira o certificado de Cambridge, porque o de Cambridge não vence. Porque o TOEFL e o IELTS têm validade de 2 anos. Já os certificados de Cambridge, não, eles não têm validade. A partir do momento que você tirou, você tem. Só que o que acontece? Idioma é uma coisa viva, né? Então, em primeiro lugar, nossa, eu tenho um FCE, então estourei, vou poder fazer uma faculdade. Não, FCE é o First Certificate, primeiro. Aquele que você tira meio de treineiro, né? Ele é basicamente o treineiro dos certificados, ou para quem é mais novo, tira o Key, né? Quando a pessoa tira muito nova. Mas o First, ele não, assim, eu tirei o FCE antes de fazer meu intercâmbio. Eu não sabia falar inglês quando eu cheguei nos Estados Unidos. Ele é muito, ele é para nível intermediário, para quem acabou de entrar no intermediário, né? Não é realmente para você fazer uma faculdade fora, por exemplo. Mas você tem o CAE, que aí já algumas faculdades aceitam, que ele já é um nível mais avançado, e você tem o CPE, que também daí muitas faculdades aceitam, porque ele é um nível bem avançado, né, do idioma que você tem que provar para você conseguir tirar o CAE. Só que essa história de que certificado de Cambridge não tem validade, a maioria das instituições vão pedir um certificado que tenha no máximo 2 anos, né? Por quê? Porque muita coisa acontece em 2 anos. Você pode tanto melhorar o seu nível do idioma quanto piorar. Se você tirou o certificado, por exemplo, se eu tivesse tirado um certificado quando eu acabei meu intercâmbio, né, no meu último mês de intercâmbio nos Estados Unidos, minha nota ia estourar. Meu inglês estava maravilhoso, eu estava com uma fluência muito boa aqui no TOEFL, por exemplo, a fluência é muito importante, né? Eu estava falando muito bem, eu estudava numa faculdade americana, eu tinha conversas a nível acadêmico.
Então, minha nota ia ser maravilhosa. Se eu tirasse, né, naquela época e hoje tirasse outro, com certeza minha nota ia ser menor, porque eu uso muito menos o idioma hoje. Eu não uso no nível acadêmico que eu usava. Eu não usava o dia inteiro, o tempo todo. Eu não tinha esse pensamento em inglês rápido, né? Eu não tenho mais esse pensamento rápido em inglês que eu tinha naquela época. Eu tenho que pensar muitas palavras hoje em dia. Eu acabo cometendo alguns erros nas estruturas, porque faz muito tempo que eu não uso na frequência que eu usava naquela época. Então, e mesmo assim, você fala, mas peraí, você tá falando de 10 anos, a gente tá falando de 2. Mas sim, em 2 anos já faz muita diferença. 2 anos que eu voltei dos Estados Unidos, meu inglês já não tava tão bom quanto eu fui visitar meus amigos nos Estados Unidos 2 anos depois, e eles falaram pra mim, nossa, o que aconteceu com o seu inglês? Você falava tão bem, agora tá com sotaque. Porque, principalmente quando a gente tá falando muito com brasileiro, que nem no meu caso, né, que eu dou aula de inglês, você pega o vício do aluno. Em vez de você ensinar, você pega o dele, acontece, né? Você volta a pegar aquele sotaque mais carregado, ainda mais você dá aula para iniciante, que você força, né, a pronúncia das palavras, né, para eles entenderem, você fala com calma, você acaba pegando de volta algumas coisas do brasileiro em 2 anos, né? Não fazia, imagina, não chegou a dar 2 anos que eu tinha ficado fora e eles já falaram que meu inglês estava, tipo, muito diferente de quando eu fui embora. Então, para uma universidade é muito importante que você tenha um certificado atualizado para eles saberem como está seu idioma naquele momento. E é claro que eles entendem que um processo de aplicação para uma universidade, né, você vai precisar de um tempo, né? Então, por isso que você tem esse prazo de 2 anos, porque você sabe que às vezes você aplica, daí não dá certo, você tem que aplicar de novo, né? E você não tem que ficar tirando certificado toda hora. Mas você tem que tomar cuidado para não deixar esse tempo passar e depois você tem que tirar de novo, porque você vai ver que vai ser mais difícil você conseguir a nota que você conseguiu na primeira vez. Isso falando de universidade, tá? Para quem pede certificado de proficiência. Aí você tem também o Michigan, que é um certificado assim que começou a ser conhecido, mas nem tanto ainda. Então eu tiraria ele da frente, porque ele não é muito conhecido, não vai ser muita universidade que vai aceitar. O teste do Duolingo, né, que ficou muito em voga no ano passado, porque muita faculdade, muito college, muita universidade acabou aceitando o teste do Duolingo, porque os certificados mesmo de proficiência não estavam sendo aplicados, né, e como o do Duolingo é online, eles estavam aceitando, mas eu teria cuidado, porque pode ser que assim que tudo volte para o presencial, ele pare de ser aceito novamente. Então eu teria cuidado, né, se o seu plano é a longo prazo. Se o seu plano é a curto prazo e a faculdade sugere, faça ele, é mais barato, inclusive, né? E TOEIC é um certificado que ninguém, né, pouquíssimas pessoas conhecem, também é um certificado americano e muitas instituições nem conhecem, então também não é um certificado que vai te agregar muito. Então foge, tenta, né, os principais, IELTS Acadêmico e TOEFL e Cambridge a partir do CAE, mas já como segunda opção, tá? Isso falando de college, né, de universidade, se você quer fazer realmente um curso de nível superior. Mas, como intermediário, né, entre o curso de inglês e o curso superior, muitas pessoas às vezes optam por fazer cursos vocacionais. E esses cursos vocacionais, muitas vezes, os colleges que oferecem, né, as escolas que oferecem, vão ter teste próprio. Então, sempre, antes de você fazer, né, tirar, é importante você ter o conhecimento de qual que é o seu nível do idioma, para você também não ser pego de surpresa. Mas assim, faz um teste online, pergunta para a escola, para a agência onde você está se matriculando se eles têm um teste próprio, se eles te sugerem fazer algum teste, mas não pague por um certificado antes de você saber onde você vai se matricular, porque daí você pode fazer tirar o certificado que a instituição realmente te sugere tirar, né? Ou a não ser que você realmente fale, eu quero estudar nos Estados Unidos, então tira TOEFL, né? E até por conta do todo o tempo de processo, a validade, tudo. Então, para pagar o certificado, espera, mas vale a pena já ir se preparando para ele, já estudando, já ir vendo como é que é o formato da prova e ter um conhecimento pleno de como que é o seu nível de idioma, pleno não, né, mas mais ou menos ter uma noção para também não pegar, tirar, né, fazer um certificado de proficiência que você precisava tirar, sei lá, 90 e você tira 60, que eu já vi isso acontecer e foi frustrante até para mim como consultora. Então imagina para a pessoa, né,
que tirou o certificado, quanto não foi frustrante, né? Então você tem que, se você vai para um teste sabendo que você precisa tirar nota 90, tirar um 88, você fica chateadíssimo, mas pelo menos você sabe que você estava no nível necessário, só precisava se esforçar um pouco mais. Agora você, né, você tira 60 é porque não era nem para você ter tentado, era para você ter estudado mais antes. Então tem que ficar atento a isso. E aí, os testes vocacionais, os cursos vocacionais, por exemplo, é legal porque muitas vezes você nem precisa de um certificado internacional de proficiência, você pode fazer da própria escola, que são testes que seguem a estrutura dos certificados de proficiência, então não vai pensando que vai ser fácil. Já vi casos de estudante que fez várias vezes, estudou e não consegue entrar direto, que precisa fazer um tempo de curso de inglês antes ou de qual seja o de espanhol, é o que mais acontece. A pessoa achar que vai entrar direto e precisa estudar antes, porque o nível acadêmico realmente é complicado e eles fazem isso por precaução e para você acabar não desistindo depois. Porque imagina você chegar e já na primeira semana, que é muito comum acontecer, você tem que escrever um trabalho de 10 páginas. E aí o professor pegar e te dar nota 0, porque ele não entendeu o que estava escrito, porque você não seguiu o formato acadêmico, porque você não tinha o vocabulário adequado. E aí até você atingir esse vocabulário, essa estrutura adequada que você precisa, já passou um semestre. Então é melhor você realmente ser direcionado para fazer o curso de idioma antes, por mais que você fale assim, mas vai aumentar o custo. Tá, então estuda no Brasil, né? Ou aproveita, né, que muitas escolas agora estão no sistema híbrido, estão oferecendo muitos cursos online, vai estudando online, porque daí você pode continuar com a sua vida aqui no Brasil, juntando dinheiro, trabalhando normalmente, e aí, né, já chegar direto para fazer uma faculdade fora, mas já ter melhorado o aproveitamento, a proficiência do idioma. Mas assim, não desdenha a questão do nível de inglês. A não ser que você vá para fazer um curso de inglês. Ou não desdenhe o curso de espanhol, a não ser que você vá fazer um curso de espanhol, porque é isso que vai te ajudar para tudo, para o trabalho, para a faculdade, para tudo, para você ter mais oportunidades, né? E aí, qual que é a vantagem de você chegar já com um nível legal do idioma, né? Mesmo para quem vai fazer inglês, inglês geral, né? Para quem vai só estudar idiomas, as pessoas perguntam muito, né? Mas ei, o que você recomenda? Então vamos lá. Tudo vai depender dos seus objetivos, das suas expectativas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar tudo isso. Qual que é o seu objetivo? Quais são as suas expectativas, né? E ver o tempo que você tem de disponibilidade, tudo isso. Mas eu acho que não tem assim um nível mínimo que você tem que ir para fazer o intercâmbio. Quem tem que decidir isso é você, dentro da sua personalidade. Por quê? Por exemplo, tem gente que é muito insegura, que não vai querer chegar lá e não saber falar pelo menos um pouquinho no idioma para poder se sentir mais confortável, para poder tirar uma dúvida, né? Então, e tem gente que é muito tímida, não vai conseguir se virar, né? Não vai conseguir pedir ajuda, vai ficar muito travada. Então, se esse é o seu perfil, é legal você, antes de fazer o intercâmbio, ter um conhecimento prévio do idioma para você se sentir mais confortável. Se você já é uma pessoa mais despachada, que não se importa de ter que se virar, de fazer gesto, de pedir ajuda, de achar um brasileiro perdido no caminho, vai do zero. Porque o que é legal de você ir falando nível 0 do idioma? É legal que você consegue sentir o seu progresso todos os dias. Cada dia você sai da aula, você usa o que você aprendeu na aula, você consegue, daí um dia você consegue fazer uma compra numa loja, outro dia você consegue pedir uma comida num restaurante, outro dia você consegue pedir uma informação na rua, e você vai sentindo quanto você vai aprendendo, e mesmo que você tenha que depois voltar para o Brasil e continuar estudando, você vai ter avançado várias etapas, né, que podia levar anos e que você fez em meses. Né? Então aí você pula aquela parte que, né, que as pessoas costumam achar mais sacal do curso de idiomas, que é você ficar indo 2 vezes por semana repetindo frasezinha: My name is Mariana, I am 35 years old. Então você pula essa parte que você não gosta, assim, né, que normalmente costuma ser a mais chata, e você já começa a falar e você começa a ter mais interesse pelas aulas. Né? Então, isso que é o legal de você ir sem ter um conhecimento prévio do idioma. Você pula aquela parte que você não gosta, né? Que normalmente ninguém gosta, que é a parte que você não consegue conversar na aula, porque ou você vai conversar em português, ou você não vai conseguir se comunicar no idioma que você está estudando.
Ou mais quais são as vantagens, né, de você já tendo conhecimento prévio do idioma? Você se adapta mais rápido, né, porque você consegue se virar, você consegue pedir informações, consegue fazer mais amigos, né, de nacionalidades diferentes, que esse é um problema às vezes de você também ir sem falar o idioma, que você acaba fazendo amizade só com brasileiro. Então, no máximo com alguém que fala espanhol. E aí você acaba não praticando o idioma fora da sala de aula, que era um problema que eu acabei tendo na Espanha, que o meu nível era... Eu enrolava muito para falar ainda espanhol, tinha muita dificuldade, então para pedir alguma coisa numa loja, na rua, tudo, eu me virava sozinha, completamente bem em espanhol, fazia city tour em espanhol, tudo. Mas para conversar com os meus amigos, a gente falava inglês, porque eu queria bater papo, queria conversar, então eu não falava em espanhol, então no dia a dia mesmo eu não pratiquei o idioma. Outra coisa muito legal que normalmente acontece quando você entra num nível mais avançado, quando você vai estudar o idioma, ou até quando você vai fazer outros cursos, é que você acaba ficando em salas de aula com nacionalidades mais mistas. Porque brasileiro tende a cair sempre na mesma turma, né? Sempre o intermediário ou é o A2, né? Normalmente o brasileiro tá no A2. Então, você normalmente vai ter bastante brasileiro na sua sala de aula se você vai com aquele nível de igual de todo mundo. Se você vai com um nível acima, e assim, a escola garante mix de nacionalidade na escola, mas ela não tem como garantir na turma, porque ela não tem como saber, né, na hora que ela matricula o aluno, qual que é exatamente o nível de cada um. Então, você pode às vezes ter bastante brasileiro na sua sala, né, bastante latino na sua sala, ter bastante gente que acaba falando português, espanhol, portunhol, né? E se você já vai para um nível mais avançado, normalmente você tem um mix mais legal de nacionalidade dentro da sala e as salas tendem também a ser menores, né? Porque o pessoal, conforme vai avançando de nível, né, ou vai saindo, né, ou vai indo embora, ou vai saindo, ou vai mudando de curso, né? Então tem uma tendência, às vezes, também as salas de aula serem menores conforme vai ficando com os níveis mais altos, né? Por exemplo, quando eu fui fazer meu curso de espanhol em Córdoba, a minha sala, na verdade, era eu e mais 2 brasileiros, a nossa sala era bem pequenininha, mas até por ser tão pequenininha assim, isso na última semana, né? Antes tinha bastante estrangeiro, só que daí acabou as férias deles na Europa, eles foram tudo embora e sobrou só eu e mais 2 brasileiros. Só que como a gente tava num nível mais legal e a nossa turma era pequena, a gente não falava português de forma alguma na sala. E quando um aluno lá às vezes tentava falar, a gente já dava, né, tipo, que a gente tá falando espanhol. Já na outra sala do pessoal mais básico, minha amiga reclamou que o pessoal falava muito português na sala, né, ou misturava, e daí começava a falar espanhol e terminava em português, não percebia, e aí o professor às vezes, né, não tinha dificuldade para segurar todo mundo falando português ao mesmo tempo, né, então acabava sendo o progresso às vezes era um pouco mais devagar por causa disso, né, então tem essas vantagens, né, de você ter sempre pessoas de nacionalidades diferentes para você estar conversando. E ao mesmo tempo, né, por mais que você demore mais para perceber o seu progresso, você vai atingir um nível mais alto no final, quando você já vai com um nível mais alto já logo de cara, né? Porque lembra que você tem que estudar pelo menos uns 2 meses para mudar de nível. Então, se você chega no nível A1, no basicão, você até chegar no avançado, você vai estudar 1 ano, pelo menos. Agora, se você chega lá num B1, no B2, você vai voltar pelo menos um nível para frente, né? E aí você vai ter um grande diferencial mesmo para colocar no seu currículo, né? Ou já vai te ajudar muito mais rápido você ingressar num curso superior no exterior, ou aplicar para uma imigração, qualquer que seja o seu plano. E é isso então, né? Espero que eu tenha te ajudado a entender, né, exatamente como é que é essa questão do nível de idioma, entender quais são os certificados de proficiência, como eles funcionam. E, né, lembrando que eu sou professora de inglês também, se você precisar de qualquer ajuda para entender o seu nível de idioma, para se preparar melhor para o seu intercâmbio, fala comigo que eu posso te ajudar com tudo que você precisar, né? E eu tô sempre dando dicas no meu Instagram, na minha página no Facebook. Então, qualquer coisa é só falar comigo. Gostou? Essa dica foi importante para você? Curta esse vídeo e se inscreva no canal para você receber notificação dos próximos vídeos que eu vou postar também toda semana. E conta para os colegas, né, o quanto você aprendeu e fala para eles assistirem o vídeo também. Obrigada, até a próxima!